Olá, Sandra, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, Simone. E para todos que estão em casa também, né, Sandra? Sim. Salve Jesus, Maria Santíssima, esse domingo tão esplendoroso para nós, 24 de maio. Hoje toca o seu coração, Sandra, Sim, esse dia? Hoje é um dia muito especial para todos nós, né? Que temos Santa Sara como a nossa padroeira, né? A padroeira do povo cigano. E ela, né, Sandra, ajuda muitas famílias, quem quer constituir seu lar, tentando ter uma criança, adotar um filho também, né, Sandra? Isso é uma constituição do lar. Ou você não deseja nada disso, quer um pet, quer um gatinho, mas o importante, uma companhia, isso, né? O importante, né, Sandra, é ter a certeza de que a espiritualidade está sempre conosco, que nós nunca estamos sozinhos. Sim. Mesmo quem mora sozinho, você concorda com isso? Sim, e a própria Santa Sara, né, nos momentos de dores, nos momentos de solidão, ela se aproxima lentamente, mesmo que a gente não perceba, né, essa mãe amorosa e amiga está sempre ali nos confortando. E hoje, né, Sandra, estamos aqui com muita honra, agradecendo a espiritualidade por esse evangelho no lar. Vamos trazer uma mensagem do dia 24 de maio. E essa mensagem, Sandra, muito profunda, foi a cigana Esmeralda que nos passou. Está nesse livro aqui, Citações Luminosas, que eu tenho certeza que você tem em casa. Diz assim a cigana Esmeralda: todos somos iguais. Todos. A alma absolutamente não tem raça, cor. A alma não tem religião. Somos todos absolutamente iguais. O que nos difere são os nossos pensamentos e o amor que carregamos. Sandra, povo cigano, Santa Sara Kali, o povo que não tem preconceito, Sara Kali, essa mensagem veio bem ao encontro, né? Ao encontro, né? Da proposta, né? Desse povo tão querido, o amor acima de tudo, né? Nada nos difere, né? Somos todos iguais. É tão importante a gente cultivar, né, esse sentimento de amor nos nossos corações, justamente por isso. Se a gente quer ter um mundo melhor, se dentro das nossas casas a gente quer ter paz, a gente precisa se esforçar, não é, Simone? Com certeza. E também, né, Sandra, a nossa casa é nosso interior, né? Sim. Se nós estamos bem espiritualmente, ninguém vai conseguir tirar a nossa paz. Sim, verdade. Né? Então, Sandra, o que você podemos conversar aqui um pouco sobre esse evangelho no lar, né? Sobre os bem-aventurados, os aflitos e as causas das aflições. Falar sobre isso é dizer assim, né? Poxa, eu estou passando por tantos problemas, já que a gente está falando no evangelho no lar, e a espiritualidade não está vendo que eu fiz um pedido, que eu fiz uma prece, acendi uma vela. Sim. Isso não isenta as nossas dores, né? A espiritualidade está só para nos amparar, nos conduzir. Dificilmente a gente encontra alguém que não está aflito, não é? Nós estamos vivendo momentos onde, até mesmo, né, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê a nossa economia, isso assusta, né? Vai deixando todo pai de família, toda mãe preocupada. E para que a gente tenha descanso somente em Jesus mesmo, né? Através da fé, desse evangelho que a gente está fazendo aqui. Que a gente pede que vocês todos tenham uma água aí para ser fluidificada pela espiritualidade. Vamos ler um pouquinho, Sandra, falando um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Elas não são simplesmente aqueles que... Os aflitos não são simplesmente aqueles que choram, sofrem, que deitam críticas e queixumes, né? E sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir como Cristo de Deus, agindo com base, agindo com bondade, operando com paciência incansável e na vitória do bem. Falando de Jesus, Sandra, aquele momento da aflição dele, né? Carregando aquele madeiro,
Maria Santíssima ali aflita, mas com uma fé que nos deixou até hoje. Sim, a gente vê tantas pessoas que fizeram o bem e fazem, né? Pessoas à frente de instituições, de casas religiosas. A gente vê que essas pessoas, elas vivem aflitas, não é? Porque você manter a sua casa já não é fácil. Você se manter já não é uma tarefa, é muito simples. E agora alimentar, né? Outras pessoas, 50, 100, 200 pessoas, né? Levar esse alimento do corpo e da alma, isso a gente admira mesmo quem faz esse tipo de trabalho. E a pessoa sofre, né? Pelo sofrimento do outro também. Todos os líderes religiosos, Sim. né? Também toda pessoa que tem a sua responsabilidade de cuidar de um rebanho, como diz, assim, deixou Jesus bem explicado. Como você disse, tem a família dele e uma série de pessoas. Sim. Então a gente nunca pode esmorecer, né, Sandra? Não. O que você diz mais? Até mesmo os empresários, não é? Os empresários, a gente tem o próprio Silvio Santos, né? Saudoso Silvio Santos, que ele tinha essa preocupação, né? Quem conheceu o Silvio Santos de perto sabe que ele tinha preocupação pelas famílias, né? Ele trabalhava pelas famílias. Então, essa responsabilidade só aumenta. Mas quando a gente se coloca ali aos pés de Jesus, aos pés da cruz, não é? A gente vence, né? Aí aqui as causas atuais das aflições baseiam-se na lei de ação e reação, originando-se principalmente de imperfeições morais da atual encarnação, como orgulho, egoísmo, ambição, desatenção e mau uso do livre-arbítrio, gerando sofrimentos evitáveis e oportunidades de aprendizado. A gente vê também, né, Simone, que muitas vezes a gente acaba se atrapalhando, não é? Sim. Com as nossas decisões, com as nossas escolhas. E, às vezes, pelos nossos erros, a gente acaba também entrando, né, nesse conflito interno, a gente acaba se afligindo. E como é que a gente vai corrigir tudo isso, não é? Aí é que entra, né, Sandra? A idade é para nos deixar mais maduros. Sim. Aqueles erros do passado, a gente falar assim, poxa, eu errei indo para a casa da Sandra, entrando à direita, era para eu seguir mais um pouco lá na frente para poder entrar à esquerda. Então agora, quando eu voltar na casa dela, eu já sei onde eu errei. Sim. Eu dou esses exemplos empíricos para ficar muito fácil. Então a gente tem que pegar os nossos erros do passado e não ter como ficar me punindo porque eu errei, eu não deveria ter agido assim. Não, eles são o nosso alicerce. Eu creio que eles vão nos impulsionar a não errar mais. Faz parte da nossa história. Senão, né? A gente vai ficar sem ter o que contar, né? Sim, não, o ser humano, se a gente for prestar atenção, a gente grava mais os erros, não é? E aí você fala, não, isso eu não vou mais errar. Nós temos um péssimo hábito de dar mais ênfase ao que foi negativo em nossa vida. Vou a um jantar, aí quebro o salto do meu sapato, e o jantar foi maravilhoso. Jantar, isso, né? Aí eu já fico só falando que eu fui ao jantar, e quebrou o salto no meu sapato, e a comida estava maravilhosa, a companhia excelente, a música, tudo tão perfeito, e eu vou ficar sempre me lembrando desse bendito desse episódio. Sim. Não é verdade, isso, nossa? É verdade. Por isso que é tão importante, né, a gente ensinar para os nossos filhos, ensinar para os nossos sobrinhos, né? Nossa família, né? Para nossa família, a gente dar esse exemplo, para a gente valorizar o dia, né? Valorizar o presente, valorizar estar com eles, não é? Com certeza. E a gente valorizar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Se a gente vai continuar junto com eles, se a gente vai retornar, né, para a pátria espiritual, nossa pátria de origem. Então, quanto mais a gente aproveita, às vezes a gente dá tanto ouvido para tanta bobagem, né, tanta besteirinha, e a gente acaba esquecendo. Aí, os principais causas atuais das aflições são o orgulho e o egoísmo, né, como você falou. E isso pode ser a busca por interesses próprios
e a falta de amor ao próximo geram a maioria dos conflitos e infelicidades, né? Eu quero tanto uma coisa, eu quero tanto, e eu me esqueço de olhar para a pessoa que está ao lado me pedindo alguma coisa. Não, primeiro sou eu. Sim. E isso, muitas vezes, lá na frente a gente pode se arrepender, né? Sim. Continua com a gente, Sandra. Imprevidência e falta de ordem, muitos sofrimentos financeiros e familiares resultam de escolhas imprudentes, falta de planejamento e desorganização na vida diária. Vícios e más paixões como tabagismo, alcoolismo e descontrole emocional como raiva, mágoa, criam aflições que poderiam ser evitadas. A revolta, né? Tem gente que se revolta por coisas que aconteceram no passado, carrega isso até hoje e fica desanimado. E isso acaba nos incapacitando de aceitar, ter dificuldades. E levamos essas provas e expiações como se fosse na nossa mala. Sim. Tem gente que fica até curvado, né? De tanto ficar pensando no passado. Isso nos impede de uma evolução espiritual. A acomodação por busca de uma tranquilidade ilusória, ignorando a necessidade de trabalho, sacrifício para ajudar o próximo. Isso traz desilusões futuras. Toda vez que a gente está, né, Sandra, eu vejo por mim, quanto mais problemas a gente tem, aflições em casa, problema de saúde, família, se a gente se dedica ao trabalho espiritual, a gente consegue se dar muito bem. Sim. A prece, né? A prece é um mecanismo para alterar a vontade divina. A prece não é um mecanismo para alterar a vontade divina ou fugir dos problemas, mas sim uma alavanca renovadora que transforma o próprio indivíduo. Ela atua como um remédio, que é um bálsamo, e é uma luz que fortalece o espírito para enfrentar as necessidades. Muitas vezes, né, a gente fala para as pessoas, vamos fazer uma prece. Ela fala, mas a prece não vai resolver meu problema. Sim, a prece vai te ajudar a ter uma solução. Sim. Ouvir a espiritualidade. E a prece também, Simone, quando a gente faz aquela prece, não precisa ser uma prece repetida, você pegar um livro e seguir ali as palavras. Mas uma prece, quando ela é feita com sentimento, né? Quando a gente conversa mesmo com Jesus, principalmente quando nós estamos nas nossas aflições, e a gente fala, né? Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Eu só tenho a Ti. Às vezes a gente se sente tão sozinho e é justamente ali que Ele vai operar na nossa vida. Esse programa é bem curtinho, né, Sandra? Sim. Então vamos fazer uma prece trazida por Emmanuel, onde ele nos fala para termos, Sandra, ensinar a ter paciência. É uma prece tranquila, serena, onde eu peço que você inicie comigo essa prece e a gente vai fazendo juntas, levando essa palavra de conforto e carinho para todos. A paciência e nós. Emmanuel. Quando as dificuldades atingem o apogeu, induzindo os companheiros mais valorosos a desertarem da luta pelo estabelecimento das boas obras, e prossegues sob o peso da responsabilidade que elas acarretam, na convicção de que não nos cabe descrer da vitória final. Quando os problemas se multiplicam na estrada, pela invigilância dos próprios amigos, e te mantens sem revolta das realizações edificantes a que te consagras. Quando a injúria te espanca o nome, procurando desmantelar-te o trabalho, e continuas fiel às obrigações que abraçastes, sem atrasar o serviço com justificações ociosas. Quando tentações e perturbações
Te ameaçam as horas, tumultuando-te os passos, e caminhas à frente, sem reclamações e queixas. Quando te é lícito largar aos ombros de outrem a carga de atribuições sacrificiais que te assinala a existência e não te afastas do serviço a fazer, entendendo que nenhum esforço é demais em favor do próximo. Quando podes censurar e não censuras, exigir e não exiges, cobrar e não cobras, então terás levantado a fortaleza da paciência no reino da própria alma. Então terás levantado a fortaleza da paciência no reino da própria alma. Nem sempre passividade significa resignação construtiva. Raramente pode alguém demonstrar conformidade quando se encontre sob os constrangimentos da provação. Paciência, em verdade, é preservar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. E assim, sobre essa proteção espiritual, agradecemos a presença desses mentores espirituais que se fazem presente em todos os lares. Sim. Que essa semana seja mais uma semana de luz e bênçãos, né, Simone, na sua vida. Na nossa vida e na vida das pessoas que nos estão acompanhando esse momento tão bonito do Evangelho no Lar. De toda a humanidade. E que a alegria do povo cigano, as cores, né, que eles usam muitas cores, adentre aos lares e permaneça. Amém. Salve Jesus. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima. E salve o Evangelho no Lar, né, Sandra? Salve o Evangelho no Lar sempre. Até a próxima, meus queridos, minhas queridas. Até a próxima.